Cara, o grande lance da internet, e por isso querem regular as redes, que é outra aberração jurídica, querem regular por quê? Porque, cara, é a única forma hoje da população ter acesso à verdade. O UOL, Estadão, Folha de São Paulo. Mas qual é o compromisso desses caras com a verdade? Nenhum. O Trump publicou uma carta há alguns dias atrás, onde ele diz textualmente que todos aqueles que contribuírem, apoiarem ou de alguma forma facilitarem as condutas que ele entende que são ilegais e que ele acusa o ministro Alexandre Moraes de estar praticando, e a gente aqui, volta a dizer, o meu papel aqui não é fazer juízo de valor. Estou só esclarecendo os fatos. Sim. Como quem disse isso, por exemplo, foi o Trump, não fui eu. Mas você também pode fazer juízo de valor. Não, sim, mas a princípio alguém tem que falar, vamos ver. Eu tenho colocado aqui os fatos. Os fatos são esses. Então, assim, o que o Trump disse é que qualquer um que de alguma forma contribuir para a continuidade das ações que ele entende como ilegais do ministro Alexandre de Moraes serão vitimados por essa lei. Agora, você imagina quase que a totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal terem uma pena de morte financeira para eles e possivelmente para todos os seus parentes mais próximos, filhos, esposa, o núcleo familiar, né? Mais próximo. Ou seja, agora, o próprio ex-ministro Marco Aurélio de Mello falou exatamente sobre isso que você está falando. Ele falou o seguinte, ele diz, olha, eu fui ministro do Supremo Tribunal Federal por muitos anos. Inclusive, ele foi indicado pelo Fernando Collor, logo que o Fernando Collor se tornou presidente, ganhou inclusive a eleição do Lula, e passou um bom tempo no Supremo Tribunal Federal como ministro. Foi presidente da casa e tal. Ele fala que quando ele era ministro, ele frequentava supermercado, tudo normal, feira, restaurante, e era uma pessoa como outra qualquer. Digamos assim. Né? Não sofria nenhum tipo de retaliação, de perseguição e de ataque. Hoje a gente viu um incidente lamentável, né, que aconteceu no estádio do Corinthians, entre o ministro Alexandre de Moraes e várias pessoas que estavam lá, vários corintianos, que hostilizaram o ministro, que, segundo a foto de um ex-fotógrafo do Estadão, porque parece que o cara foi mandado embora porque tirou a foto, ele fez um gesto obsceno. Veja, os magistrados, de um modo geral, eles não são obrigados, eles são orientados, e é normal você ver a grande maioria dos magistrados são pessoas comedidas, educadas. Dificilmente você vai ver um magistrado dando entrevista, se posicionando sobre determinado assunto, até porque ele não deve, por exemplo, se manifestar sobre os processos que ele julga, tal. Então, assim, normalmente os juízes são pessoas muito comedidas, muito centradas, de muito bom senso, tal. Então, assim, o Marco Aurélio também fez duras críticas ao ministro. Eu acho por conta desse incidente. O Moraes não tem nada dessas características que você falou, porque o cara é um sarcástico. Eu fico vendo nos depoimentos que parece depois pra gente, cara, ele bate assim, não é porque eu tô preso, mas eu sei que foi eu que te prendi. Então, ele tem sempre um negocinho na ponta da língua para falar, parece um comediante que virou juiz. Não, ele não é um juiz de carreira, ou seja, ele não foi submetido a um concurso público, né? Por exemplo, o ministro Fux é um ministro de carreira. Sim. Ele é magistrado, foi magistrado a vida inteira. Então, Alexandre Moraes é um advogado que virou ministro do Supremo. É um advogado que, por questões políticas, se tornou secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e depois foi indicado pelo Michel Temer, que substituía a Dilma quando sofreu o processo de impeachment, e aí ele foi indicado pelo Michel Temer, que dizem pelos bastidores que se arrependeu. Né? Mas assim, é complicado. Esse realmente não é uma postura adequada para um juiz, muito menos de uma Suprema Corte. Isso é muito, muito difícil também de se explicar. Né? Não, é verdade. A gente falando sobre essas questões de, por exemplo, você falou da Dilma, eu lembrei que na Copa do Mundo, a Dilma foi vaiada no estádio. O Lula não pode andar em lugar nenhum, porque ele é vaiado onde ele vai.
É hostilizado, na hostilizado. verdade, não, é xingado. Você já viu o Bolsonaro em Barreto? Rapaz, o Alexandre de Moraes vai no estádio, aí vem Bolsonaro em Barreto. o Nicolas Ferreira. Aonde ele vai, é uma galera querendo estar com ele, querendo tirar foto. Onde ele vai, enche. O Jair Bolsonaro, onde ele vai até hoje, o pessoal para mito. O cara não pode pegar um voo comercial, porque tem milhares de pessoas que cada vez que ele vai num voo comercial, parece que a aeronave inteira quer tirar foto com ele. Parece que... Eu de verdade fico perguntando, onde está esse povo que vota nessa galera? Porque, irmão, o cara não consegue sair na rua. A gente vê uma manifestação do PT, tem 50 pessoas, eles falam que tinha 300 mil. Uma manifestação que teve agora contra o Alexandre de Moraes, que tinha mais de 200 mil pessoas, falar que tinham 36 mil pessoas. Só olhar na foto. Onde está esse povo que defende as minorias, né? E onde que fica esse povo na hora se o cara não consegue andar na rua? Então, assim, um outro grave, assim, lembra que a gente começou a falar? A gente tem um Supremo Tribunal Federal que foi indicado quase que exclusivamente pelo PT nos 16 anos de poder. Não há dúvida de que esse sistema de indicação que está na Constituição, tá? Não tem nada de legal em nomear um ministro. Tá? Qual que é a prerrogativa? Não então, sei, que é para nomear o presidente da República... É de quanto em quanto tempo? Não, na verdade, o que acontece? Toda vez que um ministro do Supremo deixa o cargo, ele pode falecer, ele pode se aposentar. Né? Toda vez que você tem uma vacância no cargo de magistrado do Supremo Tribunal Federal, há uma chamada lista e que o presidente da República escolhe, prerrogativa do presidente, né, da presidência da República, ele escolhe um nome e esse nome deveria ser sabatinado pelo Congresso Nacional. Sabatina lá, perguntar para... Né, a lei fala que ele precisa ter notório saber jurídico e conduta ilibada. Olha, eu não posso dizer se os ministros do Supremo têm ou não. Os que eu acompanho, por exemplo, o ministro Fux, eu não tenho dúvida que tem. É extremamente qualificado para o cargo. É um magistrado de carreira, autor de livro, assim, é um cara que eu respeito muito. Posso discordar de uma questão ou outra, mas respeito. Mas você tem ministros do Supremo que, por exemplo, o Toffoli, se não me engano, não tinha nem pós-graduação. É mesmo? Não quer dizer que ele não tenha notório saber jurídico, eu não posso afirmar isso, seria leviano da minha parte, mas eu quero dizer que, assim, normalmente, uma formação acadêmica sólida, mestrado, doutorado, anos de magistério, de nível superior, tudo isso confere à pessoa a autoria de livros, estudo aprofundado, participar de linhas de pesquisa de universidades, tudo isso concede ao cara digamos que assim, um certo status, né, para poder gabarito, né? Anos de exercício na profissão, reconhecidamente como competência, tudo isso dá um esteio maior. Então, assim, eu acompanho o Supremo Tribunal Federal desde quando comecei a me interessar por direito. E, assim, assisti ministros extremamente inteligentes e competentes, com votos extremamente respeitados. Cara, era uma aula de direito. Hoje em dia, eu não vejo dessa maneira. Eu lamento, eu acho que já passou da hora da gente rever a forma de nomeação dos nossos ministros. Eu acho que eles precisavam ser eleitos. Você entendeu? Podia ser eleito pela casa do deputado, né? Pelo senador. Eleito. Poderia ser eleito, como, por exemplo, são dos Estados Unidos. Você diz pelo povo? Eleito. Acho que conferiria, inclusive, maior legitimidade. Verdade. Já que uma das graves críticas que os ministros... daria direito a falar, né? Eu assisti o ministro Luiz Fux, por exemplo, esses dias, dizendo com todas as letras assim, olha só, nós não somos eleitos pelo povo. Nós não temos que resolver todos os problemas das outras, das casas legislativas, dos outros poderes.
Falou assim, não compete a gente. Se eles não resolvem, a gente toma um papel que não é nosso e começa a atuar numa esfera que não compete a gente. Que o executivo resolva os seus problemas e que o legislativo também. Ou seja, o próprio ministro Fux, que é um cara extremamente lúcido, fazendo duríssimas críticas à atuação do Supremo dentro do Supremo, no plenário. Sim. Então isso precisa ser levado em consideração. Ele não está falando bobagem. Foi a última vez, né, que ele se manifestou. Agora, José, só pra gente passar esse assunto, que a gente também já tá quase acabando, deixa eu te perguntar só mais uma coisa sobre esse Supremo. Quanto tempo que tem que ter de Supremo para aposentar? Pode aposentar a qualquer hora? Como é que funciona isso? Porque eu já tô... Vocês falaram alguma coisa sobre isso? O Barroso tá querendo se aposentar. Então, mas querendo vocês se falaram uma antecipar, coisa né? sobre isso? Então, O Alexandre de Moraes, quando ele se aposenta como ministro do STF. assim, se aposenta E aí ele com a questão da remuneração. Mas o cargo ele perde. perde o cargo. Claro. Então, porque ele não pode usar Ele o é cargo pra ter algum ex-ministro. direito de nada, Não. Assim como Jair Bolsonaro é ex-presidente. Sim. Na verdade, se o Alexandre se aposentar como ministro supremo, que eu acho hoje, na atual conjuntura, pouco provável, né? Como dizia o Marcos Braz, ex-diretor de futebol do Flamengo, acho pouco provável. Mas caso o faça, ele não ostenta mais a condição de ministro, Sim. nem tem prerrogativa de foro, nem nada. Entendi. Isso tudo acaba, entendeu? O presidente da República, quando deixa de ser presidente da República, ele recebe um salário e tem, por exemplo, direito à segurança. Por questões óbvias, né? Alguns outros benefícios, sim. questões Ele continua com salário, diplomáticas aposenta, e tal, isso aí, mas só isso. É uma figura pública. Então, assim, na hora que ele se representativa pro país. aposentar, acho que os ministros, conforme eles vão se Ele não aposentando... tem poder nenhum Não, claro que não. Assim de como o ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele tem feito duras críticas, mas ele é cidadão comum. Sim. Alexandre de Moraes podia prender ele até, né? Se depender, se ele não gostar. O problema é o seguinte, eu não sei se quem já teve a oportunidade de ler Machado de Assis, existe um livro de Machado de Assis que dá para mal comparar, chamado O Alienista. Nesse livro, vou tentar resumir sem dar spoiler, que é difícil, né? Mas esse livro é um psiquiatra, abre uma clínica numa cidade e começa a colocar todo mundo nessa clínica, internar todo mundo, afirmando, enquanto psiquiatra, que todos são loucos. No final das contas, a cidade toda está dentro do sanatório. E aí as pessoas se rebelam, se dão conta de que, na verdade, o maluco era o médico. Entendeu? Sim. Se começar a prender todo mundo, vai chegar uma hora, assim, mal comparando com o Alienista do Machado de Assis, que não vai ter mais quem prender, amigo. Nem vai ter mais aonde botar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o Bolsonaro foi só dele, né? Dele? São decisões monocráticas. Inclusive, hoje saiu no jornal. O próprio Supremo não teve uma votação. E o Senado, como a gente estava falando, na minha ignorância aqui, que eu não sou juiz, não sou advogado, mas o Senado não pode intervir nessa decisão específica. Eles já conseguiram, segundo o que está, especulações que está acontecendo na internet, eles já conseguiram um voto suficiente para impeachment o Alexandre Moraes. Não, na verdade eles conseguiram votos suficientes para botar em pauta. Para protocolar o pedido de impeachment. Entendi. Na verdade, 41 para protocolar. Exatamente. Mas parece que para poder o impeachment acontecer, numa votação do Senado, exclusiva do Senado, parece que são 63, se não me falha a memória. Né? E essa maioria ainda não se tem. Se não me engano, são 2/3 da Casa Legislativa. Para responder a sua pergunta, o Fux esses dias falou uma outra coisa muito, muito interessante. Ele diz o seguinte: ora, vamos então admitir que o Supremo seja competente para julgar o Bolsonaro. Não é. Nem nenhuma dessas outras pessoas do 8. Eu não estou entrando no mérito aqui se o que eles fizeram foi certo, foi errado. Não é isso. Não estou aqui, não sou advogado deles. Estou dizendo o seguinte: se tem que julgar pela justiça, não é pelo Supremo. Tá? Assim como o Bolsonaro, se tiver que ser julgado pelo suposto golpe, eu nunca vi golpe sem tiro. Mas, tudo bem. Isso era a pergunta que eu ia te fazer para finalizar. Então, mas o Fux falou, se nós somos competentes para julgar
o Bolsonaro, não pode ser por uma turma. Por quê? Porque essa ficção das duas turmas do Supremo Tribunal Federal não existe na Constituição. Se você pegar a Constituição, existe um regimento interno criado por eles. Primeira turma, segunda turma do Supremo. Mas na Constituição não tem divisão do Supremo em turma. Então ele vem e diz o seguinte, olha, se a competência realmente é nossa, ele entende que não é, mas ele é voto vencido, então tem que ser pelo plenário, não pode ser por uma turma. Então assim, a gente atravessa um momento em que, o que eu acredito? Eu acho que é tempo, e eu acho que aí os parlamentares que estão nessa frente aí, no processo de tentativa de impeachment o Alexandre de Moraes, eles têm um discurso que eu acho muito interessante. É um tempo de pacificação. A gente precisa corrigir a rota enquanto Estado democrático de direito, antes que a gente se torne uma Venezuela. Sim. Você vê aí só. Depois não tem mais jeito. A hoje é um lugar, eu sei, por conversar com pessoas. Há alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Peguei fui alugar um carro, e quem foi me entregar um carro foi uma venezuelana. Ela estava me dizendo o seguinte, ela estava lá ilegal trabalhando nos Estados Unidos, e ela tentava mandar dinheiro para a Venezuela para a família sustentar, porque ela dizia o seguinte, olha, se você tiver dinheiro, você não consegue comprar carne. Você só pode ir no mercado uma vez por semana, com vale. Você não consegue comprar, assim, eu não consigo comprar um antitérmico para o meu filho que está lá. Por quê? Não tem. E olha só, a Venezuela está sentada numa das maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. Antes dessa infelicidade que o governo de esquerda tomar de assalto a Venezuela, eles começam pela via democrática e depois vão abandonando a democracia e se tornando cada vez mais ditadores para se perpetuar no poder. Antes disso acontecer na Venezuela, a renda per capita da Venezuela era altíssima. A Venezuela as pessoas viviam bem, era uma potência. Ele tem uma potência no petróleo, uma potência de turismo, que é lindo lá. Quem vai para a Venezuela hoje? E você vê hoje o Venezuela comunista, você vê hoje a Argentina, o quanto ela estava, né? Uma crise financeira, rapaz, você tá louco. E hoje é a referência na América do Sul. 2 anos de governo. E todo mundo dizia que o homem era louco, né? A imprensa, o próprio governo. Agora, vejam só como são as coisas. Porque todo mundo gosta de iPhone. Eu não tenho, né? Mas a maioria das pessoas gosta de iPhone, gostam de eletrônicos e tal. Há um acordo bilateral entre os Estados Unidos, feito agora pelo Milley e pelo Trump, que colocou os eletrônicos a taxa zero. Zero. Então, olha só, questão de tarifa é muito mais uma questão de diplomacia e de habilidade de negociar do que perseguição, ou interferência, ou ingerência. Não, e eles estão vendo a possibilidade do argentino não precisar nem de visto para os Estados Unidos. Enquanto isso está cada mais difícil. Pra gente, aliás, a maioria dos ministros hoje nem pode mais ir nos Estados Unidos. Eu tô tirando mais onda que você, Alexandre de Moraes. Eu posso ir pros States. Nova York, me aguarde. Então, assim, a gente precisa realmente corrigir a rota. Eu acho que o discurso que precisa acontecer no Brasil é um discurso de conciliação. As instituições democráticas, elas precisam ser fortalecidas. Os excessos precisam ser coibidos, mas a gente precisa fortalecer. Eu não acredito a gente não tem mais essa bobagem de golpe que sempre disseram, que Bolsonaro, que a direita ia fazer. É uma enorme bobagem. Por quê? Porque o mundo não aceita um país do tamanho da importância, tamanho físico e da importância do Brasil no cenário mundial, se tornar alguma coisa que não seja uma democracia. Veja só, se fosse a Venezuela, muito provavelmente o Trump não estaria nem aí. Como no outro governo dele, ele fez muito pouco contra a Venezuela. Por que há uma preocupação tão grande com o Brasil? Porque o Brasil é realmente um país extremamente importante. Sim. É o maior país da América do Sul. Sim. Nós somos potência em muitas coisas. Então, assim, a gente não tem que defender
É impossível um golpe no Brasil, por quê? Simples. Você não faz mais hoje, no contexto geopolítico mundial, você não aplica um golpe num país e consegue manter relações diplomáticas, comerciais, com Estados democráticos de direito. Ninguém aceita isso. Isso é uma estupidez imaginar que esse tipo de coisa é possível. Ou seja, se seja para a direita tomar o poder no Brasil, como aconteceu, que foi chamado, dizem que é golpe, eu acho que era contra-golpe, não deixou de ser um golpe, mas o golpe ia acontecer no Brasil em 64. Sim. O golpe estava desenhado para ser um golpe de esquerda, virou um golpe de direita. Por quê? Porque a população e os militares reagiram. Então, assim, eu acho muito pouco provável que Bolsonaro fosse capaz de aplicar um golpe no Brasil, como acho muito difícil que Lula e seus aliados consigam aplicar esse pseudo-golpe a favor da democracia, silenciando as pessoas e calando a dissidência, usando esse consórcio de meios de comunicação que hoje não tem o menor compromisso com a verdade. Você vê só, hoje teve uma denúncia gravíssima no Congresso Nacional sobre interferência externa do governo Biden. Se você olhar o site da Rede Globo, não tem nada. Se você olhar o site da Folha, não tem nada. Se você... Cara, esses caras precisam de uma satisfação. A população brasileira precisa estar atenta e ver. Olha, se não dizem o que está acontecendo ou só dizem o que interessa, tem alguma coisa de errada. Esses caras estão... Qual é a intenção que está por trás disso? O povo... deles controlarem tudo, né? Se você tira a possibilidade, por exemplo, de um podcast como esse, ou de qualquer outro meio de comunicação menor, mas que atinge outras pessoas, se você silencia isso e deixa a informação apenas na mão desse consórcio que existe hoje no Brasil a serviço de interesses que precisam ser explicados, mas que não são os interesses da população brasileira, e aí eu afirmo com todas as letras, Rede Globo, UOL, Estadão, Folha de São Paulo. Qual é o compromisso desses caras com a verdade? Nenhum. Eu não consigo ler. Você abre lá e não tem nada. Eles informam uma parte da população, não a real.